dias entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, Jesus dormiu, e sobreveio uma pesada tempestade de vento no lago, e encheu-se de água o barco, e começaram a estar em perigo. Chegando-se a ele, o acordaram dizendo: mestre, mestre, eis que estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e se fez grande tranquilidade, grande bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda, e eles obedecem? Quem é esse? Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta linda noite aqui no meio do teu povo. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença entre nós, pelo teu Santo Espírito. E te peço, Senhor, que fale aos corações dessa gente maravilhosa que veio, Senhor, esta noite para buscar um alento, para buscar um consolo, uma cura, Senhor, uma restauração, porque muitas pessoas aqui estão com suas vidas quebradas, precisam, Senhor, que o Senhor interfira na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora do desafio da fé, na hora, Senhor, em que os momentos mais tristes e difíceis aparecem e nós muitas vezes não temos o que fazer. Muitos estão aqui nessa noite, Senhor, buscando uma libertação, uma cura, uma restauração. Por isso, Senhor, nos curvamos diante de Ti, humildemente, Senhor, te pedimos a Tua graça, a Tua bênção. Te pedimos, Senhor, que venha e restaura a vida deste povo para a honra e glória do Teu nome. Dá, Senhor, o milagre àqueles que buscam, àqueles que choram, àqueles que se angustiam diante da dor. Vem, Senhor, e manifesta o Teu poder para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, esse é um texto muito conhecido, onde nos conta uma história breve que Jesus precisava atravessar o lago de Genezaré, que eles chamavam de mar, de tão grande que era para a época, né? Hoje já é bem pequeno. E Jesus precisava de atravessar para o outro lado. Jesus não quietava, né? Jesus, onde ele ia, multidões de desesperados e angustiados andavam atrás dele por sua unção de cura, de libertação e de restauração. Não houve um dia sequer na vida de Jesus, a não ser no dia em que ele morreu, que ele não tenha restaurado vidas quebradas pelo erro, pelo pecado e pelas consequências quando elas nos alcançam. Nenhum dia sequer na vida de Jesus ele ficou sem fazer milagres. O desespero, a angústia, o sofrimento, a dor, a doença que não sarava, a lágrima que não secava, o câncer, as pessoas que nasciam tortas, as pessoas que eram aleijadas, os cancerosos, as pessoas que eram leprosas e enfim os cegos, os mendigos, as prostitutas, todas as pessoas que tinham seus dramas na vida vinham até Jesus porque sabiam que ali havia solução, cura e libertação e consolo e alento e paz. Meus irmãos, quando a nossa vida é tomada por qualquer um desses problemas que eu acabo de dizer, a paz some e uma angústia terrível e uma amargura horrorosa toma conta do peito e substitui o próprio coração. Há pessoas que no peito não pulsa uma máquina chamada coração, mas sim amargura, ódio, angústia, decepção com a vida e uma depressão horrorosa. Gente assim tem a capacidade de trazer tempestades temporais, emocionais para dentro do peito, coisas que ninguém consegue alcançar para poder curar. Infelizmente, os nossos médicos não curam as angústias, as amarguras, as dores, e tudo isso arrasta o nosso povo para a depressão, o sofrimento e para a dor. Olhe para a nossa sociedade.
uma sociedade angustiada, uma sociedade sofrida. O povo está, 40% da humanidade sofre de depressão, e a depressão é vida pelo vazio de Deus, substituído por todo tipo de drama e de interesse que invade os corações das pessoas. Mas o problema é que quando nós deixamos o coração vazio de Deus, as tempestades, os temporais e os vendavais da nossa vida invadem com força e nos matam e nos arrebentam. A Bíblia nos conta que Jesus entrou naquele barco. Sabe qual é a coisa mais importante da nossa vida, meus irmãos? É que quando você está começando essa viagem da vida, Jesus tem que estar no barco dela. As pessoas não entendem isso. As pessoas aí fora pensam que podem viver de acordo com os seus interesses e com o seu querer. Não podem, não há como. Você saiu de Deus e só vive bem se Ele estiver no barco da sua vida, se a sua alma estiver cheia das coisas do Senhor. Não há como viver a vida boa longe de Deus. A Bíblia diz que Jesus entrou naquele barco e por isso é que houve paz naquele dia. Eles poderiam morrer se Jesus não estivesse lá, assim como milhões de pessoas morrem todos os dias porque Deus não entrou em suas vidas. Nós pregamos, nós gritamos, nós oferecemos e dizemos a todos que há cura, que há libertação, que há paz, que há solução para essa vida desgraçada, mas as pessoas não acreditam em nós e preferem comandar os barcos das suas vidas que vão fracassar. Elas preferem comandar sozinhas, sem Deus lá. O problema, meus caros irmãos, é que em nossas vidas, assim como no mar, as tempestades chegam sem aviso. Os dramas, os problemas, as doenças, a morte, ela chega sem nos contar que veio. Todos os tipos de problemas que nós podemos contar e imaginar têm invadido o coração e as almas da nossa sociedade, mas este povo faz ouvido surdo até que a tempestade comece a relampear e atravessar as suas vidas. Para os discípulos de Jesus estava tudo bem, as coisas estavam navegando. Jesus adormeceu e eles nem sentiram falta, porque tranquilo, Jesus estava no barco, mas estava dormindo, ninguém precisava dele até aquele momento. Mas a Bíblia diz que sobreveio aquela tempestade. Eles sabiam o que tinham que fazer, porque Jesus estava no barco. Meus amados, a coisa mais dramática da vida é quando as tempestades começam a trovejar nos horizontes da nossa existência, da nossa vida, e Jesus não está no barco para você clamar e chamar. A Bíblia diz que Jesus adormeceu e ninguém percebeu, estava tudo bem, eles não precisavam do seu poder, eles não precisavam da sua interferência, eles não precisavam que Jesus estivesse ali falando com eles, estava tudo bem, eles sabiam que Jesus estava ali, e se precisasse era só acordar, mas não precisava, até que a tempestade trovejou, até que a água começou a espumar, até que o vento começou a soprar tão forte que o barco fez água. Meus amados, quando acontece isso nas nossas vidas, nós temos que ter certeza que Jesus está em algum lugar da nossa vida. E esse é o grande drama das multidões, porque elas não se preocupam se Deus está ou não em sua vida, até que a água espumeja e os mares e as tempestades vêm e tomam conta do barco da sua vida. Muitas vezes o barco afunda antes de dar conta de chamar a Deus. A Bíblia diz que o barco encheu d'água e eles começaram a sentir que a água estava subindo, e a água deu pelas canelas, a água deu pelos joelhos, e de repente não conseguiam tirar aquela água da vida, não conseguiam resolver o problema. Assim como nós muitas vezes não temos soluções para os nossos problemas, assim como muitas vezes não há jeito que se dê, você procura, você chora, você vai no médico, você grita, você rola pelo chão, você se desespera e ninguém te dá solução.
história que o pessoal diz: a água bateu no pescoço. Quando a água bate aqui, os discípulos, antes da água entrar no barco, até que ainda ia bem, mas quando a água entrou no barco e começou a subir, e o barco começou a afundar, eles sabiam a quem recorrer. A maioria das pessoas não sabe a quem recorrer, porque Jesus não está no barco. Jesus não entrou no barco, nunca foi convidado a entrar no barco. Muitos até impedem Jesus de entrar no barco. Multidões de pessoas não querem Jesus em seus barcos, porque os barcos estão indo por rumos que Deus não quer que vá. Porque o barco da sua vida é comandado por si mesmo e está indo para lugares de tragédias, mas como ele não quer nem saber, não perguntou, ele acha que a sua vida está indo bem. Mas vou dizer uma coisa a você: quanto mais o barco navegar para longe de Deus, mais difícil vai ficar na hora da tempestade. Meus amados, a Bíblia diz que eles estavam a ponto de perecer. Quando a água subiu, não deu tempo para nada. Quando a água subiu, o desespero bateu e eles não tinham a quem recorrer, gritaram: mestre, mestre! Mas o mestre estava lá. E quando o mestre está longe, o que você faz quando o mestre não está no seu barco? O que você faz quando você navegou pela vida inteira longe de Deus, e a hora que a água bate no joelho, a hora que a doença chega, a hora que a depressão toma conta, a hora que as angústias amarguram tudo que você toca, a hora que a família se quebra, a hora que o filho vai para a droga, que o casamento acaba, que o câncer bate na sua porta e muda para dentro de casa, você grita quem? Para onde você corre? Eles correram para onde estava Jesus dormindo no barco e gritaram: mestre, acorda, nós estamos afundando. Milhões de pessoas vivem suas vidas dirigindo ou pilotando seus próprios barcos, pensando que são muito espertos, pensando que são muito inteligentes. Eu não gosto desse negócio de Deus. Não gosta? Muito bem, mas você saiba de uma coisa: no mar que você navega tem tempestades e elas virão. Há dias atrás eu estava no avião conversando com um sujeito que ele é advogado, muito chicão, relojão Rolex no braço, entendeu? Mitidão, sapatão daqueles couro de sei lá, bicho. O cara estava lutado, não sei se era mentira não, mas estava com dinheiro. Eu comecei a conversar com ele, você faz o quê? Eu super, não, eu estou com o laptop aberto, eu escrevendo um livro, um dos meus livros, e ele disse: você está escrevendo tanto, é que você escreve tão rápido. Eu falei: eu sou pastor, eu escrevo livros. Ah, é? Você é pastor de que igreja? Eu falei: não, eu sou pastor evangelista e tal, não tenho uma igreja, eu sou interdenominacional, não sou interdenominacional, sou interdenominacional. Eu prego em todas as igrejas que me chamam e tal. Comecei a conversar com ele. Ele diz: eu respeito esse negócio, mas eu não creio em Deus. Eu não preciso de Deus. Falei: meu cara, eu vou dizer uma coisa para você. É muito fácil falar isso enquanto você tem dinheiro no banco, enquanto as suas roupas você pode usá-las, enquanto você pode comer, enquanto você pode dormir, enquanto você tem trabalho, você tem esposa, você tem filhos. Quantos filhos você tem? Tenho 3 filhos. Todos bem? Todos bem. Tá bem. Você sabe qual é o que eu chamo isso, meu irmão? O que é? Calmaria. O seu barco, sua vida está vivendo calmaria. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: você está no mar, e o mar tem calmaria, mas também tem tempestade. E nos dias das tempestades, você vai ver que o único que poderia impedir o seu barco de afundar é se Deus estivesse nele. Não vai adiantar nada esse barco lindo que você tem, se Deus não estiver nele. A hora que a tempestade soprar, a hora que os ventos dobrarem o seu barco, na hora que as águas começarem a entrar nele, quando o câncer chegar, quando um filho seu se drogar, quando uma filha sua virar prostituta, quando o seu casamento ir para o vinagre e você não tiver como segurar, você vai se lembrar de que Deus não está nesse barco tão bonito e tão invernizado que você tem, e você vai ver que esse barco pode afundar a qualquer momento. É só o vento continuar soprando. Ele diz: palavras bonitas. Eu disse: não, são palavras dramáticas, são palavras reais.
E eu disse para ele: porque um dia Jesus estava no barco e o barco com os discípulos não afundou porque ele estava lá. No seu barco, Jesus não está. E quando você precisar dele, você vai gritar e ele não vai ouvir. Ele diz: eu não vou gritar porque eu não acredito em Deus. Eu falei assim: bom, você pode não acreditar em nada, mas o mar está aí e você continua navegando. Lembre-se, todas as vezes que der um dia de sol, um dia de paz, saiba que no final do dia virá uma noite, e nesta noite as tempestades podem chegar. Só isso eu disse para ele. Está aqui o meu cartão. Conversamos bastante com o meu telefone. Exatamente 2 anos depois, aquele homem me ligou e disse: pastor, posso conversar com você? Pode. Onde é que você está? Eu estou na Avenida Paulista. Está bem, marcamos lá no shopping onde eu sempre tomava café e ele foi lá. Não era mais aquele homem arrogante. Não era mais o homem vestido finamente. Não tinha mais aquele sapatão brilhando no pé. Não tinha mais brilho nos olhos. Não tinha mais aquela cor bonita. Não tinha mais aquela cara de arrogância e falsa satisfação. Era um homem abatido, de olheiras, uma roupa que já não era mais tão elegante. E ele sentou-se e disse: pastor, ou você é um homem de Deus ou você é um profeta do inferno. Eu disse: eu sou um homem de Deus. Esse telefone é meu não. Eu sou um homem de Deus. E o que disse a você aquele dia, ainda continuo dizendo hoje. No mar tem tempestade. Ele falou: não, no meu não encontrei tempestade. Eu encontrei um tsunami acompanhado de maremoto. Tudo o que eu tinha e que eu achava que eu não precisava de Deus, o mar levou, o vento arrasou com tudo. Eu não tenho nada e eu não tenho Deus porque eu me sinto vazio. Eu já gritei, mas Deus não escuta. Eu falei: claro, eu não canto mais. Ele disse: o que eu faço, pastor? Eu falei: não tem problema não, vem cá, põe a cabeça aqui, vamos. É fácil. Chama Deus para entrar no teu barco. E ele começa a navegar de novo, mesmo no meio das tempestades. O nosso barco, quando Jesus está nele, navega, continua navegando. No versículo 24, a Bíblia diz que eles gritaram: mestre, mestre, pelo amor de Deus, mestre. Então Jesus se levanta, e tem um outro texto do outro evangelho que Jesus disse: onde está a vossa fé? Por que vocês me gritaram? Por que vocês me incomodaram? Por que vocês me acordaram? E é um negócio interessante, gente. E eu tenho vivido isso na minha vida, e vocês precisam de aprender a viver assim também. Quando Jesus está no nosso barco, a maioria das vezes nem precisamos acordar. A presença dele na nossa vida e a unção dele nos dá a autoridade que ele tem para fazer as coisas que nós precisamos. Amém. Jesus ficou bravo com os discípulos e disse: escuta, vocês não têm fé, não? Precisavam de me acordar, eu ali dormindo, no quinto sono, depois de curar bilhões de pessoas, vocês vão lá e me acordam. Por quê? Porque vocês não fizeram. Só que os discípulos não sabiam o que era para fazer. Os discípulos não sabiam que vento e mar, vento e água, temporal, tempestade nas nossas vidas, tem que nos obedecer quando nós repreendemos. Eles não sabiam disso. A maioria dos crentes que eu conheço não sabem o poder que tem, e os discípulos não sabiam também. A Bíblia diz que Jesus se levantou. Ah, meu irmão, quando Jesus se levanta, é uma maravilha. Quando Jesus se levanta dentro do barco da sua vida, não há tempestade, não há drama, não há câncer, não há pobreza, não há nada que possa resistir, porque o Rei se levantou. Ele é o Deus da água, Ele é o Deus do vento, Deus das tempestades e Deus de todos os problemas que nós podemos ter. Não há nada que o nosso Jesus não possa fazer. Eu vivo assim.
passo. Faça, levante-se, faça, realize. Seja como Jesus foi, porque Ele quer que você o imite. A Bíblia diz que Ele levantou, olhou para o vento e disse: vem, acalma-te, água, aquieta-te. E eles se aquietaram e se acalmaram, e Jesus virou, no versículo 25, virou para os discípulos e disse: onde está a vossa fé? Meus amados, quando as tempestades chegam nas nossas vidas, nós nem precisamos de gritar por Deus, porque Ele está no nosso lado. Mas sabe qual é a coisa mais assombrosa disso? É que nós temos que levantar as mãos contra os ventos, contra as tempestades, contra as dores, contra as angústias, contra a doença que não sara, contra a lágrima que não seca, contra a amargura. Nós temos que levantar as mãos e repreender e ordenar em nome de Jesus que cessem. É isso que Jesus espera de nós. Nós que somos filhos de Deus não precisamos ficar gritando: Deus, Deus, Jesus, a vida toda. Nós temos que gritar contra o mal, contra o drama, contra a angústia, contra a enfermidade que não sara, e obrigar a ceder. É isso que Jesus nos ensina. Nós não temos que passar a vida inteira na igreja escutando pregação, ouvindo pregadores bravejar e gritar e orar, e nós não fazemos nada. Onde eu vou, eu tenho ensinado as pessoas a fazer o mesmo que eu faço. Este é o meu trabalho, este é o meu ministério: curar as igrejas e ensinar as pessoas como se faz. E eu fico muito feliz quando eu chego numa igreja igual essa, que todos aqui sabem fazer. Amém? Amém. Então Jesus diz: onde está a vossa fé? Por que vocês não usaram? Eu pergunto nesta noite: por que você não usa? Por que você não usa? Por que, Catinho, se muitas vezes não usamos? Sabe por quê? Porque Jesus perguntou: onde está a vossa fé? A fé não estava ali. Jesus olhou e não viu fé. Muitas vezes Jesus olha para nós e não vê fé alguma, porque a nossa fé se perdeu no meio das preocupações, das lutas, dos desafios diários, e nós não usamos a nossa fé. E Jesus diz: escuta, cadê a sua fé, filho? A fé que te ajudou a ser curado, liberto, que você recebeu a sua unção. Por que você não usa a sua fé? Não tem resposta. A Bíblia diz que os discípulos, ao invés de sentirem-se desafiados quando Jesus diz: onde está a vossa fé? A Bíblia diz que todos se maravilharam. Sabe por quê? Porque eles não tinham noção do tamanho, da grandeza, da autoridade, do poder que Jesus Cristo podia lhes dar. Quando você tem Jesus no seu barco, os limites do poder e da unção dele são invencíveis. Você não consegue calcular até onde vai o poder que você tem. Nós somos ignorantes demais porque não usamos esse poder. Jesus ficou irritado com os discípulos e ainda nos pergunta: onde está a sua fé? Olhamos os probleminhas da vida e eles se agigantam diante de nós, e nós ficamos desesperados, nós ficamos preocupados, nós não dormimos, e Jesus pergunta: onde está a sua fé? Aí quando acontece um milagre, a gente vem aqui na frente testemunhar maravilhado, né? Oh, Jesus me curou e tal. Gente, isso é normal. Quando nós damos testemunhos aqui, o nosso testemunho tem que ser assim: eu orei, mas eu sabia, porque em nome de Jesus tudo me é possível. Eu orei e sabia que ia ser curado, entendeu? E aquele câncer que dizia que ia morrer, não matou, porque não pode, porque no nome de Jesus eu tenho mais poder do que qualquer pessoa pode imaginar na vida. Jesus esperava que os discípulos pensassem assim. Nós não pensamos assim. Os desafios da nossa vida, os problemas são maiores do que nós queremos. Vir na igreja mais do que pardal não resolve nossos dramas. Nós temos que aprender a confiar no Senhor, e a confiar todo o tempo, e fazer diferença quando nós abrimos a nossa boca e estendemos a nossa mão.
Jesus diz ao vento: acalma-te. Os discípulos deveriam ter dito: acalma-te em nome de Jesus, porque ele está aqui no barco. Por isso, meu irmão, é o seguinte: quando as tempestades se levantarem na sua vida, levante a sua mão e diz: acalma-te, porque Jesus está no meu barco. Aqui você não põe água, não. E tem que dizer para o mar: você está espumando por quê? Você está bravejando por quê? Acalma-te, Jesus está no meu barco. Amém. É assim que eu vivo. Isso eu prego, eu não prego teoria para vocês. Vocês estão pensando que este que vos fala aqui é como muita gente que fala e não faz? Não. Pastora de Omário, pastora Isis, pastora aí, se sentiu a pastora mesmo nessa palavra. Pastora de Omário, pastora Isis sabe como eu sou. Eu sou exatamente aquilo que eu digo que eu sou. Milagre para mim tem que ser real. Para você também. Então a Bíblia diz que, veja como que é o negócio. Jesus diz: onde está a nossa fé? E eles, ao invés de ficarem envergonhados e dizer: puxa, nós devíamos ter feito aquilo, eles se maravilharam. Então o texto diz que eles, além de se maravilharam, eles disseram: quem é este? Que até o vento e o mar obedecem. Amados, sabe quem é esse? Esse é o Deus que anda no seu barco. Esse é o Deus que vive na sua vida. Esse é o Deus que acalma as tempestades para você. Mesmo que muitas vezes você não creia, Ele é que tem acalmado as tempestades e os ventos da sua vida. Sem Ele no seu barco, você vai naufragar e vai afundar. Ah, pastor, eu não consigo ter sucesso em lugar nenhum, porque Jesus não está no seu barco. Porque se Ele estiver no seu barco, você tem vitória e sucesso em tudo que você faz. Amém? Então nesse momento eu quero que você fique de pé. E nós vamos orar, meus irmãos. E nessa noite eu vou ministrar àqueles que precisam de uma cura, de uma libertação, porque isso é um culto de libertação. Eu quero ministrar a vocês que têm qualquer problema que você tiver, eu quero que você venha aqui. Mas eu vou orar primeiro e depois eu vou chamar vocês aqui à frente. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui para a Tua presença, te agradecendo, ó Deus, porque o Senhor se curvou e ouviu a nossa oração. Muitos aqui, Senhor, precisam da Tua cura, da Tua libertação, e irão receber e irão levar, porque o Senhor é um Deus fiel e é um Deus de amor. E eu te agradeço, Senhor, por sermos instrumentos desta unção, desta cura, desta maravilhosa presença Tua no nosso meio. Nesta noite, Senhor, eu quero te pedir a Tua graça, para que, Senhor, através dos dons que o Senhor tem colocado em minhas mãos, mais uma vez, Senhor, abençoe a Tua igreja, que esse povo que veio buscar, leve a Tua bênção e a Tua unção. Senhor Jesus, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, porque eles têm muitas vezes nos amargurado. Mas, Senhor, nesta noite, eu quero lhe pedir, Pai, livra o Teu povo, Senhor, de todos esses danos emocionais. Quero, Senhor, impor as mãos sobre eles, para que eles saiam daqui, Senhor, libertos, curados, poderosamente vencedores, para a honra e glória do Teu nome. Por isso, Senhor Jesus, eu vou convidar teus filhos para vir até a frente. E eu quero lhe pedir que o Senhor ponha a mão sobre a cabeça de cada um, para a honra e glória do Teu próprio, excelso e glorioso nome. Amém. Amém. E amém. Todos aqueles que querem uma oração, por favor, venham que eu vou orar por vocês.